A Revolução Francesa foi um movimento extraordinário, em que as pessoas acharam que podiam refazer tudo na sociedade, não só a política, instituições, mas também a natureza humana. A Revolução Francesa é a encruzilhada do mundo moderno, em que tudo se volta para uma direção diferente. A Revolução é o evento mais importante da história ocidental. Há desdobramentos importantes, como a Revolução Industrial e como o capitalismo. Mas como evento não há nenhum mais importante. Foi a revolução que abalou mais as coisas. Ela se livrou da igreja, da religião, da nobreza, do rei, de todas essas coisas. Foi um momento de incrível esperança, de incrível ambição, que depois se tornou essa tragédia horrenda. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade, mas o progresso custaria caro. A situação da França no século XVIII era de extrema injustiça social na época do antigo regime. A França era um país absolutista nessa época. O rei governava com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião dos súditos. Havia falta de democracia, pois os trabalhadores não podiam votar, nem mesmo dar opiniões na forma de governo. Os oposicionistas eram presos na Bastilha, que era a prisão política da monarquia, ou condenados à guilhotina. No topo da pirâmide social francesa estava o clero, que também tinha privilégio de não pagar impostos. Abaixo do clero estava a nobreza, que vivia de banquetes e muito luxo na corte. A base da sociedade era formada pelo terceiro estado, trabalhadores, camponeses e burguesia, que sustentava toda a sociedade com o seu trabalho e com o pagamento de altos impostos. Pior era a condição de vida dos desempregados, que aumentavam em larga escala nas cidades francesas. A vida dos trabalhadores e camponeses era de extrema miséria. Portanto, desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, desejava uma participação política maior e mais liberdade econômica em seu trabalho. A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia, comandada pelo rei Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade, pois ele resumia muito bem os desejos do terceiro estado francês. Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a França, porém a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam
e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Após a Revolução, o terceiro estado começa a se transformar e partidos começam a surgir com opiniões diversificadas. Os girondinos, por exemplo, representavam a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Por outro lado, os jacobinos representavam a baixa burguesia e defendiam maior participação popular no governo. Liderados por Robespierre e Saint-Just, os jacobinos eram radicais e defendiam também profundas mudanças na sociedade que beneficiassem os mais pobres. Quando Robespierre subiu ao poder da França revolucionária, iniciou-se o período do terror, onde os inimigos da revolução foram guilhotinados. Nesta época, muitas pessoas morreram. O período do terror acabou somente com a morte de Robespierre. Ele morreu guilhotinado porque a população queria o fim do terror, e todos concordaram que o único jeito de acabar com esse período era matando-o. O terror acabou, mas a revolução viveu muito mais tempo do que qualquer um dos revolucionários. Esse é Vitor Hugo. Mas ele vai ficar com essa roupa mesmo? Claro, por um acaso você tem uma roupa antiga pra colocar nele? Não, mas nos dias de hoje tudo é possível com o computador. Não ficou melhor assim? Então, esse é o nosso Vitor Hugo. Nascido em 26 de fevereiro de 1802, Vitor Hugo foi um escritor e poeta francês. Filho de Joseph Hugo e de Sophie Trebuchet, apesar de ter nascido em Besançon, passou a infância em Paris. Estadias em Nápoles e na Espanha acabaram por influenciar profundamente sua obra. Em 1817, aos 15 anos, recebeu um prêmio em um concurso de poesia da Academia Francesa. Fundou com seus irmãos, em 1819, uma revista, O Conservador Literário, que já chamou a atenção para o seu talento. No mesmo ano, ganhou o concurso da Academia dos Jogos Florais. Academia dos Jogos Florais? Estranho isso, não? Então, em 12 de outubro de 1822, Victor Hugo sobe ao altar com Adèle Fontaine, para o desgosto do seu irmão Eugène, apaixonado por Adèle, que enlouquece e é internado em um hospício de onde jamais sairia. Haha, perdeu o Playboy. Continuando, em pouco menos de um ano morreu o primeiro filho do casal, e o fracasso literário como romantista também interrompeu o período de estabilidade vivido até então. E em 1824 nasce sua filha Leopoldine. O seu primeiro recolhimento de poemas, Odes, foi publicado no mesmo ano de seu casamento, quando ele tinha 20 anos, mas foi com Cromwell, publicado em 1827, que Vitor Hugo alcançou o sucesso. Em 1828, aos 26 anos e rodeado de discípulos, Vitor Hugo era um homem feliz com mais 2 filhos, Charles e François Victor. A conta bancária aumentava e a família começava a levar uma vida de luxo e elegância. Vitor Hugo só lamentava que o pai não pôde presenciar sua boa fase, pois falecera poucos meses antes da chegada de sucesso na sua vida. No ano de 1830, estreia a peça Hernani no teatro, que divide opiniões. Os jovens aplaudem fervorosamente e os mais velhos vaiam, atiram ovos e tomate no palco. Essa batalha de público contribuiu para a consagração de Vitor Hugo como líder romântico. Eu me juntava com os velhinhos e jogava ovo, hein? Eu também. Mas você nunca viu a peça? Mas a gente jogava só por diversão mesmo. Tá, agora chega, pô, eu tô falando sério, meu. Em 1830, após o nascimento de mais uma filha, que recebeu o nome da mãe, sua esposa recusa-se a ter mais filhos e concede ao marido toda a liberdade para andar por Paris, desde que a deixasse em paz. Essa decepção em sua vida fez com que Vitor Hugo se entregasse à libertinagem, ligando-se indistintamente a atrizes, aristocratas e humildes costureiras. Mas, contudo, ele não se separou de Adèle. Tinha, até uma idade avançada, diversos amantes,
sendo a mais famosa Juliette Drouet, atriz sem talento que lhe dedicava sua vida e a quem ele escrevia numerosos poemas. Ah, então ele era mulherengo, né? Machão. Deixando a brincadeira de lado, em 1848, após a Revolução que depõe Luís Felipe e proclama a República, Victor Hugo é eleito deputado em Paris. No entanto, sua radical oposição a Napoleão Bonaparte leva-o a buscar asilo político na Bélgica, após o golpe de Estado de 1851. A morte por afogamento da sua filha, Leopoldine, deixou-o a tal ponto desamparado que se deixa tentar. Na sua lembrança, por experiências espíritas relatadas numa obra estranha nomeada As Contemplações, publicadas em 1856. Em 1870, ao saber da queda de Napoleão e da restauração da República na França, regressa ao país e envolve-se novamente em causas políticas. Reconquistada a paz da nação, poucos amigos lhe restaram, embora ainda contasse com a simpatia geral do povo e a veneração dos jovens literários. Depois de perder os filhos, Charles e François, no espaço de 2 anos, e de a filha Adèle ter enlouquecido e ser internada em um hospício, resta-lhe a companhia do casal de netos e da fiel companheira Juliette. A morte de Juliette Drouet, em 1883, leva-lhe a última companhia verdadeira. Sobram-lhe os netos, crianças demais para compreendê-lo, e os admiradores, extasiados demais para colocarem-se ao seu lado. Nesse isolamento, Victor Hugo morreu em 22 de maio de 1885, aos 83 anos. De acordo com o seu último desejo, foi enterrado em um caixão humilde em Panteão. Tendo ficado vários dias exposto sobre o Arco do Triunfo, estima-se que 1 milhão de pessoas vieram lhe prestar uma última homenagem. Morreu! If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to never.